O nosso irmão presbítero Tiago está ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Tiago Costa para estar fazendo essa oração pelo nosso irmão, pelos Isaac, pelos ofertantes e pelos dizimistas da casa de Deus. Amém? Fazer mais um convite. Eles esperam um café no portão para você ir em casa tomar e você não vai. Aleluia, Jesus. Solta a mão com o Pai do Senhor. Amém. Grandioso e eterno Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós somos gratos a Ti. Nessa noite, por esse culto maravilhoso, onde o Senhor já tem falado, já tem manifestado de forma poderosa a Tua igreja. Pai querido, eis ainda a festa mesmo da Tua igreja, do Teu povo, que ofertará com alegria, com fé. Aleluia! Jesus, toma nas Tuas mãos, abençoa, multiplicando, Senhor, abrindo as portas. Jesus, repreendendo o devorador, migrador, Pai, para a glória do nome de Jesus Cristo. Olha, meu Deus, eis aí o Teu filho, o presbítero Isaac, qual recebeu a responsabilidade de ser, meu Deus, usado, a ser usado pelo Teu Espírito Santo. Jesus, a Tua palavra veio da Tua boca e eu a encherei. Senhor, enche Teu filho, manifesta nele a Tua vontade, o Teu querer, fala conosco aquilo ainda que o Senhor esteja a falar. Para a glória do nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 9. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Pai.
Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 9, verso 1. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe responderam, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos confronta mesmo, né? Todos os dias. Basta você abrir a Bíblia e ela te confronta, mais para gerar em você uma transformação positiva. Nunca para jogar você para baixo. É sempre para fazer de você uma pessoa melhor. O nosso desafio quanto cristãos é hoje ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã ser melhor do que eu fui hoje. É para isso que nós precisamos do Espírito de Deus habitando em nossas vidas e saber juntando na palavra do Senhor. A palavra de Deus, eu disse aqui no culto de sexta-feira, eu gostei, foi algo que Deus me fez entender assim, uma coisa bem simbólica. Eu disse assim: sabe quando você vai tomar banho num dia frio e você liga o chuveiro bem na temperatura 3 para estar bem quentinho, para aquecer o seu corpo, e aí você entra no chuveiro ali embaixo da água, e quando está esquentando, está ficando gostoso, aí começa a cair um pingo gelado nas suas costas? É a palavra de Deus, irmão, que mostra, que começa a incomodar e faz você olhar para cima e perceber que tem alguma coisa errada que precisa mudar, que você precisa tomar uma atitude. No caso simbólico que eu estou dizendo aqui, trocar o chuveiro. Mas e na palavra de Deus? Mudar as nossas atitudes. Esse é o pingo gelado que cai nas nossas costas todos os dias. É o pingo gelado que cai no nosso chuveiro quente, que tira a gente da nossa zona de conforto, que tira a gente do nosso conformismo. É a palavra de Deus. Ela tem esse poder. Ela age dessa forma. E por mais que você endureça o teu coração na hora e não queira receber a palavra, você é filho de Deus. E o Espírito de Deus vai mexer dentro de você através da palavra que você ouviu. Porque a semente, ela vai ser lançada, e você é uma terra e vai germinar. Por isso que é importante a gente compreender e entender a palavra de Deus. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 13, verso 19, que ouvindo alguém o evangelho do reino, não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente que lhe foi plantada. Rouba-lhe a semente que foi semeada. E aí fica uma terra infrutífera, uma terra dura, um coração duro, obstinado, que não aceita a correção de Deus, que não aceita a disciplina de Deus, que não entende que Deus é um Pai amoroso, que Ele não quer te derrubar, Ele não quer te jogar para baixo, mas Ele quer que você seja uma pessoa melhor. Por isso é importante nesses dias, irmãos, que nós vivemos. São dias de apostasia, são dias onde muitas pessoas já trocaram o espiritual pelo material,
Já são dias onde as pessoas já não dão mais importância para aquilo que vem do alto, mas estão dando importância para aquilo que é terreno, que é passageiro, que a traça corrói, que o ferrugem consome. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, que aonde tiver o nosso coração, estará também o nosso tesouro. Onde está o seu coração nesses dias? Onde você tem colocado o seu coração por esses dias? Você sabe por que muitas vezes você vai passar coisas ruins na sua vida que você não gostaria de passar? Porque na maioria das vezes você coloca no seu coração um lugar que é de Deus. Você coloca no teu coração coisas que ocupam o lugar de Deus na sua vida. Aí Deus permite acontecer certas situações para você entender que Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Você consegue compreender isso? Jesus acabou de ter um embate com os fariseus no capítulo 8 de João. No capítulo 9, depois disso, depois desse confronto que ele teve com os religiosos, ele está passando, ele vê um homem cego de nascença. Os discípulos perguntam para ele: mestre, quem foi que pecou? Porque os discípulos conheciam a lei, eles estavam fazendo uma referência a Ezequiel capítulo 18. Depois você medita, eu não vou entrar em Ezequiel 18 para não tomar muito tempo, mas medita na sua casa em Ezequiel capítulo 18. Por isso eles fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais para ele estar cego desse jeito? E aí Jesus responde: nenhum dos dois. Nem os pais, nem ele pecou. Mas isso está acontecendo para que as obras de Deus sejam manifestas através daquele que o enviou. Eles estavam falando dele. Porque a Bíblia diz sobre Jesus que quando ele viesse, ele ia restaurar a visão a cegos. Ele ia fazer o coxo andar, ia ressuscitar, ia colocar em liberdade os oprimidos, ia pregoar o ano aceitável do Senhor, porque foi para isso que ele veio. E quando fizeram uma carta, Herodes e manda a carta para Jesus, mandando ele parar de pregar, ele devolve o edito para aqueles fariseus e fala: olha, volta lá e fala para aquela raposa que eu vou pregar hoje, vou fazer milagre, vou pregar amanhã e vou curar, vou pregar depois da manhã, porque foi para isso que eu vim. Diz isso, entende? Aí ele vai, cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos daquele cego e diz, e dá uma palavra. Jesus libera uma palavra de ordem: vai e se lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. A primeira coisa que eu aprendo é que se esse cego não tivesse obedecido a voz sem ter que ver, meu Deus do céu, a gente não precisa ver para ter que obedecer. Você está entendendo? Você não precisa palpar para ter que obedecer. Você não precisa ver para ter que acreditar. A gente não vive por vista, a gente vive por fé. Você está entendendo? Se ele não tivesse dado ouvido à voz de uma pessoa que ele nem estava vendo, ele não teria recebido a cura. Mas ele obedeceu sem questionar. O que é que Deus tem pedido para você fazer que você ainda está questionando? Que você precisa de sinal, que você precisa ver, que você precisa que Deus faça um anjo descer do céu e mostrar para você. Basta ouvir a voz do Mestre, ouvir a voz de Deus e cumprir. Só isso que a gente precisa fazer. Mas é tão difícil, porque às vezes o nosso coração se torna tão obstinado, querendo fazer as nossas próprias vontades, não se importa com a vontade de Deus, mas coloca as nossas vontades em primeiro lugar. Cuidado, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, irmãos, o pior castigo que Deus pode dar para uma pessoa é quando Ele entrega essa pessoa aos desejos do seu próprio coração. Porque o nosso coração é mau, é perverso, é enganoso, mais do que todas as coisas. O nosso coração. Então, misericórdia,
Que Deus não nos entregue aos desejos, às paixões do nosso coração, porque será a nossa ruína. Nós vamos a passos largos para o inferno, se Deus fizer isso. Mas quando a pessoa começa a ficar muito duro, endurecer muito a serviço, começa a querer ficar batendo de frente com Deus, aí Deus fala, tá bom, então vai viver o que você quer viver, porque Ele sabe que essa pessoa vai arrebentar a cara, e Ele, como um pai bondoso e amoroso, vai estar de braços abertos esperando ela voltar, para pegar ela, passar o bálsamo nas feridas e dizer, tá vendo, meu filho, precisava disso. Você não podia ficar aqui do meu lado, quietinho. Queria se aventurar. Aventura não é bom não, irmãos. Sansão, quando mata o leão, o filho do leão, dias depois ele sai do caminho e vai brincar com o pecado. E volta lá pelo caminho onde ele tinha matado o leão, para ver o que tinha acontecido. Quando ele chega lá, ele vê um favo de mel na carcaça do leão. Primeiro que ele já não podia nem tocar ali, ele não podia nem estar perto dali, pela lei do nazereado. Depois você lê Levítico capítulo 5, Números número 5, e você vai entender ali a lei do nazereado. Se uma pessoa morresse de infarto perto dele, irmão, quebrou o nazereado, ele tinha que voltar no sacerdote, raspar a cabeça e começar de novo. Ah, mas ele não teve culpa. Não importa, a lei dizia que ele tinha que fazer dessa forma. Aí ele mata o leão. Começou errado, já querendo casar com uma filisteia. Quando o pai dele diz, não tem nenhuma moça aqui do teu povo a você casar, não sei, quer casar com uma pessoa lá do mundo, lá de fora. É isso, Sansão. Não tem ninguém daqui para você. E ele desobedece o pai, desonra a mãe e vai. E aí a trajetória dele começou a fazer assim, ó. Porque o primeiro mandamento com promessa é honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se vá bem, para que tudo te vá bem e se prolongue seus dias sobre a face da terra. Aí Sansão volta lá pelo caminho, vê o favo de mel e pega no mel. Primeiro que ele já não podia nem tocar naquela carcaça. Ele vem e pega o mel. Não só pega o mel, come o mel, leva o mel para casa, dá para o pai e dá para a mãe comer ainda. Meu Deus, se o mel é gostoso, mas eu não posso contar de onde ele veio, nem põe a mão. Nem põe a mão, porque é perigoso. Aí voltando aqui para o texto, Jesus vai e diz para aquele cego, vai lá no tanque e se lava. Ele vai. Quando ele chega no tanque, ele se lava, automaticamente um milagre acontece, porque ele obedeceu uma palavra de ordem que veio do Senhor. Quando você obedece a palavra de ordem que vem da parte do Senhor, as coisas acontecem imediatamente. Imediatamente ele ficou curado. E aí, meu irmão, ele começou a ter problema. Uma coisa eu vou te dizer para você agora. Você quer que Deus abra a sua visão para você poder entender claramente as coisas de Deus? Você quer? Sim, eu acredito que sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus devolve a visão para aquele homem, ele começou a ter problema. O primeiro problema que ele teve foi com os vizinhos, com os amigos dele. Está no texto. Está aqui, versículo 8. Ó. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam, quem é esse? Não é aquele que era cego, que ficava mendigando? Aí uns diziam, parece com ele. Aí o outro dizia, mas é ele. Aí ele toma a palavra e fala, eu sou. Sabe a segunda que eu aprendo aqui? Que aquilo que Jesus fizer na sua vida não tem que ficar só para você guardado, você tem que testificar. Porque outras pessoas precisam saber que Deus é um Deus que faz milagre, é um Deus que cura, é um Deus que ressuscita, é um Deus que transforma. E como é que ele vai fazer isso? Através das pessoas. Então, se Jesus curou você, se Jesus transformou você, se Jesus resgatou você, você tem que contar. Você não pode pegar esse testemunho e jogar para debaixo do tapete, porque pessoas precisam ouvir. Você não tem que ter vergonha do teu passado. Ah, mas o meu passado é obscuro. Você não conhece o meu passado e você não conhece o meu. Eu sinto vergonha de coisas que eu fiz no meu passado. Mas uma coisa eu preciso dizer: o meu Jesus me tirou das mãos do diabo.
O meu Jesus me resgatou e me colocou aqui para pregar a palavra dele. Eu preciso dizer isso. Está entendendo, irmãos? Porque Jesus limpa a gente, coloca a gente cheirosinho aqui dentro da igreja para a gente achar que agora Jesus é só para nós, não é para o outro. Aí a gente vê um drogado na rua, passa para o outro lado da calçada e ainda fala: sangue de Jesus tem poder. Vê uma prostituta, não sabe olhar com ela com olhos de compaixão, com olhos de amor. Tem que olhar para ela e falar: toma, gira aí, está repreendido. E sair do outro lado da calçada. Não é isso que Deus quer. Não foi para isso que Deus te resgatou. Não foi para isso que Deus te limpou. Não foi para isso que Deus te deu entendimento. Mas foi para que através do teu testemunho de vida alcance outras vidas também. Foi o que esse cego fez. Quando começou o murmurinho: olha, ele não é o cego que ficava pedindo esmola. Aí alguém disse: parece muito com ele, né? Aí o outro dizia: não é ele não. Aí ele toma para lá e fala: sou eu sim, era eu mesmo. Mas o que aconteceu? Um homem aí chamado Jesus foi lá, cuspiu na terra, fez lodo, passou no meu olho e eu vim aqui. Me lavei e estou vendo. Não é maravilhoso isso? E olha o nome do tanque: o enviado. Significa, o tanque de Siloé significa o enviado. Sabe por que Deus vai abrir a sua visão? Sabe por que Deus vai fazer a transformação na sua vida? Porque Ele precisa enviar você. Se você está disposto, se você é como Isaías que diz: eis-me aqui, Senhor, Ele vai te enviar. E Ele vai te enviar talvez para onde você não queira ir, mas você vai ter que ir para testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Glória a Jesus. Sabe o que aconteceu agora? Os vizinhos, os amigos dele, duvidou que esse cara era cego nada. É o seguinte: agora nós vamos arrumar um problema para ele. Vamos pegar ele e vamos levar lá para o sacerdote. Agora nós vamos apresentar ele lá para o sacerdote. Pegaram ele e levaram ele para o sacerdote. Aí será aqui, ó, sacerdote, está dizendo que era cego e foi curado. Está aqui no texto, irmãos. Aqui, ó. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego, e era sábado. E Jesus fez lodo e abriu os olhos. E tomaram também os fariseus a perguntar: como virá a ele? E disse: como vira? E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Você está entendendo? Que aqueles religiosos que vai olhar para você e vai dizer assim: foi Deus nada que fez isso na sua vida. Ainda duvida. Irmão, a maior cegueira espiritual é aquela que a pessoa não quer enxergar as obras de Deus. Sabe que foi Deus, mas não reconhece, não aceita. Entende? Essa é a pior cegueira espiritual. Glória a Deus. Existe a cegueira que vem pela incredulidade. Porque segundo aos Coríntios capítulo 4 diz que o Deus desse século tem cegado entendimentos incrédulos para que não creiam e não lhe resplandeça a glória de Cristo. O diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não creiam nas obras de Deus, para que não creiam na palavra de Deus. Mas o pior é que tem muitas pessoas que se dizem ser cristãos que são mais incrédulos do que aqueles que estão no mundo, que não acreditam que é Deus que está fazendo. Alguém disse para mim uma vez, eu falei: nossa, Jesus me libertou do cigarro. Não, irmão, isso é força de vontade, isso é opinião própria. Que opinião própria, irmão? A pessoa está na mão de Satanás, como é que ela pode ter opinião própria? Se não for Jesus, irmãos, o lugar que eu estava, não tinha como eu sair dali sozinho. Foi a mão de Deus que me arrancou dali. Glória a Deus. A mão de Deus me tirou da vida. Glória a Deus. Eu não tenho nenhum nome para definir a vida que eu vivia. A Bíblia tem uma vida vã e vazia. Essa vida vã e vazia que eu vivia, eu não seria capaz
de abandonar sozinho por força de vontade, porque eu tenho opinião própria. Não, foi a mão de Deus que me arrancou da vida. Consegue entender isso? E tem pessoa que fala isso. Não, irmão, isso aí é psicológico, você tem uma mentalidade forte, pensamento positivo. Não é isso não. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Jesus fez na minha história. E ainda faz e ainda fará. Aí os fariseus começam a criticar. Mas cuspiu na lã, cuspiu no chão. Dia de sábado não é dia de ninguém ser curado, não. Quer ser curado, vem na segunda-feira. No sábado não pode, não, vem no domingo. O religioso é assim. Ele não admite que Deus faz as coisas porque ele acha que tem que ser do jeito dele. Ele quer pautar Deus. Deus só age dessa maneira. A Bíblia diz que Deus tem multiforme sabedoria. Ele age do jeito que ele quer. Não é você que determina o jeito que Deus vai agir. Não é você que define como é que Deus vai realizar. Deus, eu quero, mas tem que ser assim. Tem gente que ainda ensina você a impor. Põe Deus na parede. Tem que ser assim, irmão. Quem somos nós para querer pôr Deus na parede? Ele diz: você é barro, eu sou oleiro. Como é que pode um barro dizer pro oleiro: como é que você me fez assim? Por que você me fez assim? Contenderia alguém com o Senhor e teria paz? Diz a Bíblia. Então não adianta, irmão, querer ficar questionando com Deus. Não adianta querer ficar indagando. Deus faz do jeito que Ele quer. Ele não me deve satisfação. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, eu tenho que aceitar do mesmo jeito. Porque eu sem Deus sou nada, mas Deus sem eu é tudo. É simples assim. Agora, os fariseus começam a duvidar. Você não é cego coisa nenhuma. Tudo mentira sua. Você está inventando isso. Não foi Jesus que fez nada na sua vida, não. Você está mentindo. Aí ele diz: eu era cego sim. Eu sou cego de nascença. Aí você tem pai e mãe vivo aí? Tenho. Vamos lá falar com seus pais agora. Aí chega nos pais dele. Fala: escuta aqui. É seu filho? Tá dizendo que nasceu cego, é verdade? Aí os pais do rapaz dizem: é verdade sim. É verdade. Esse filho nosso nasceu cego. Aí disseram: como é que ele está vendo agora, se ele nasceu cego? Aí os pais do rapaz disseram: não sei. Ele tem idade, ele é de maior, pergunta para ele. Eu não quero me envolver nesse problema, não. Esse problema não é meu, eu não quero saber desse problema aí. Ele tem idade suficiente, mas sabe por quê? Diz a Bíblia que os pais desse rapaz responderam isso: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas agora vamos ver, nós não sabemos, pergunta para ele. E seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus resolveram dizer que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Está entendendo? Então até os pais dele não quiseram arrumar problema. Mas olha só, primeira coisa, ele obedeceu para poder receber. Segunda coisa, quando recebeu, já arrumou problema com os amigos. Depois arrumou problema com a família, que agora até a família virou contra ele. Não, isso aí não é problema nosso, não. Se vira. Glória a Deus. Você está entendendo? Você quer mesmo que Deus abra a sua visão? Você vai ter problema com o vizinho. Você vai ter problema com o amigo. Você vai ter problema com família. Você quer que Deus abra a sua visão? Você diz que sim. Sua palavra, sua sentença. Deus vai abrir a sua visão. Mas Ele vai fazer isso não para te trazer problema, porque Ele quer transformar você, quer enviar você para transformar vidas. Para a glória de Deus. Agora, irmãos, eu vou encerrar. Os pais dele tiram o corpo fora. Fala: a gente não tem nada com isso. O problema é dele. Fala com ele, ele é de maior, ele responde por si só. A única coisa que nós podemos te dizer é que realmente ele nasceu cego. Aí os fariseus começam a falar com ele e perguntam para ele de novo: como foi mesmo que aconteceu? Aí ele disse: eu não vou repetir não, já falei, vocês não é surdo, em outras palavras, né?
Eu não vou ficar repetindo, não. Você quer crer, crê. Não quer, seja um incrédulo. É assim. Você quer crer que foi Deus? Creia. Não quer, seja um incrédulo. Só que o incrédulo não tem parte no reino de Deus. É assim, irmãos. Não crê na palavra? Problema seu. Mas o incrédulo não tem parte no reino de Deus. Aí ele diz assim: me conta aí, conta de novo, como é que foi? Aí o cego olha para eles, que agora já não é mais cego, e diz assim: olha, sabe o que eu estou achando? Eu sei que ele é profeta. Aí ele diz: é nada, ele é pecador. Aí o cego responde: ele não é pecador não, porque se ele fosse pecador, ele não ia conseguir fazer isso. Desde que mundo é mundo, a gente nunca ouviu falar que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. E ao contrário, se alguém é temente a Deus, esse Deus é com ele. Então isso eu sei. Se ele é pecador ou não é, o que eu sei é que eu nasci cego e agora eu vejo. Aí disseram para ele assim: você é nascido todo em pecado e é pecador também. Aí ele disse assim: sabe o que eu estou achando? Estou achando que vocês estão querendo ser discípulo dele. Quer ser discípulo de Jesus? Eu quero, para a glória de Deus. Aí os fariseus falam assim: discípulo dele é você, tá? A gente ouve Moisés, mas e esse aí a gente não sabe nem de onde veio. Aí ele diz assim: é nisso, pois, que está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele veio e ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, esse Deus é com ele. Deus o ouve. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Depois desse acontecido, eles ficaram com tanta raiva que expulsaram esse rapaz dali. A gente se refere a ele como cego. Eu queria tanto saber o nome dele, mas a Bíblia não diz. Tem que se referir a ele como cego, mesmo ele não sendo mais cego. Mas quando ele saiu dali, foi expulso, sabe quem vem de encontro com ele? Jesus. Glória a Deus. Jesus um dia vai prestar conta com você, irmão, de tudo que você tem feito nessa terra, seja bom ou seja mal. Jesus vai vir no teu encontro e vai requerer de você os talentos que Ele colocou na tua mão, e vai requerer de você a responsabilidade que Ele te deu. Você pegou uma pá, abriu um buraco e enterrou. Ele vai requerer esses talentos. Ele vai requerer aquilo que Ele colocou na tua mão. E o que você tem feito com isso? Você tem granjeado mais talentos para o reino de Deus? Ou você tem simplesmente enterrado e falado: estou mais afim, não quero? Nós temos um privilégio de poder evangelizar. Glória a Deus. Nós temos o privilégio de poder ser influência na vida das pessoas para o bem. Nós temos o privilégio de exercer o ministério que Deus colocou sobre a nossa vida, que é o ministério da reconciliação. Que através da nossa vida pessoas serão reconciliadas com Cristo. Através das palavras que saem da sua boca. Através do seu testemunho de vida. Através da sua vida como uma carta lida ao mundo. É isso. Aí Jesus chega de encontro com esse homem e fala o seguinte: meu filho, o que está acontecendo? Tem um problema com todo mundo agora. Você vê, enquanto ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. Não tinha problema com amigo, com vizinho, com família, com a liderança religiosa. Não tinha problema com ninguém. Só foi Deus realizar um milagre na vida dele. A vida dele virou de cabeça para baixo, mas para um bom sentido, não para um mau sentido. Para um bom sentido. Porque dali ele testificou e virou pregador, porque começou a pregar para os fariseus. Entende?
Ele foi literalmente enviado. Deus faz um milagre na sua vida, não simplesmente por fazer, mas com um objetivo, para que através da sua vida outras sejam alcançadas. É isso que você tem que ter em mente. Agora Jesus fala para ele assim: você crê no Filho de Deus? Aí ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus disse: é esse que fala contigo. A mesma coisa que ele disse para a samaritana: é esse que vos fala. Aí ele respondeu: eu creio, Senhor. Eu creio. E eu encerro aqui, irmão, essa mensagem dizendo o seguinte: a nossa vida como cristão não é flores, não é oba-oba. É uma vida que vai ser uma trajetória espinhosa, dolorida, sofrida. Só que no final você vai ter uma recompensa. Você vai ter uma coroa de ouro na sua cabeça. Você vai ter uma pedra branca com um nome escrito que ninguém sabe, a não ser aquele que respondeu, que recebeu. O próprio Senhor Jesus vai servir a ceia para você. Isso está na Bíblia. Esse é o privilégio que nós temos. Nós vamos poder estar com Ele eternamente na glória. Este é o privilégio que nós temos. Mas para isso acontecer, nós precisamos correr essa carreira aqui na terra, não atrás de uma coroa corruptível, mas atrás de uma coroa incorruptível. Como Paulo disse, nós somos como um atleta que está aqui, ó, nessa maratona para chegar no nosso alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Tá bom, irmão? Então fica firme com Jesus. Não desanima, não. Aceita o que Deus tem na sua vida, que é melhor. Eu não sei o que é, mas aceita o que Deus tem na sua vida, que é melhor. Vai ser sofrido, vai ser doloroso, vai, mas vai valer a pena. Tira os olhos dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos desse mundo. Aqui nós somos só peregrinos. O nosso foco é ir para a glória, onde está Jesus. Esse é o nosso foco. Mas para chegar lá também precisa de algumas coisas que nós precisamos fazer aqui nessa terra. E uma delas é viver uma vida em reverência a Deus, em obediência a Deus, em santidade a Deus, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Uma vida de devoção. Essa é a vida que nós temos que viver aqui, para poder alcançar uma eterna glória do porvir. Amém, queridos? Fica com essa palavra em nome de Jesus.